Existe um seleto grupo de piratas e marinheiros que são facilmente os seres mais incríveis de toda a história de One Piece. Alguns deles são tão incríveis que são conhecidos pelo mundo todo, carregando o título de homem mais forte do mundo, criatura mais poderosa e outros títulos que botam medo em qualquer um. E se a gente fosse selecionar 11 dos personagens mais poderosos e formidáveis em One Piece, conhecidos como lendas vivas ou lendas da história toda, quais seriam aqueles que ganhariam o posto de mais importantes e lendários de todo One Piece? Chega mais que eu fiz uma lista completa com as maiores lendas da pirataria e da marinha. Gold Roger. E é impossível começar essa conversa sem mencionar o icônico Gold Roger, o rei dos piratas. Imagina só, Roger embarcou em uma jornada épica em busca do mítico tesouro, One Piece. O mais incrível é que ele realmente conseguiu encontrá-lo. Esse feito inigualável é uma prova constante do seu poder e determinação. Roger era uma figura altamente respeitada entre os piratas e marinheiros, e não é pra menos. Ele carregava o título de rei dos piratas com toda a justiça, já que sua influência e domínio sobre os mares era inigualável. Sua reputação era tão formidável que até mesmo a marinha não podia ignorar sua presença imponente. O respeito que ele conquistou durante suas aventuras era impressionante. As lendas sobre suas façanhas corriam por todos os cantos, e sua fama era merecidamente poderosa. Roger não era apenas uma figura lendária, ele possuía uma força que fazia até mesmo os oponentes mais formidáveis tremerem diante dele. O poder de influência dele era tão grande que com apenas algumas palavras ele moldou toda uma nova geração. Por isso, Gold Roger merece abrir a nossa lista. Afinal, estamos falando da maior lenda dos mares. E esse foi o Rei dos Piratas, só que você é o rei aqui do canal. Se tá gostando do vídeo, já dá aquela moral dando like no vídeo. Você não tem noção como isso ajuda o canal, é muito importante o seu like, principalmente para os vídeos de One Piece, que é uma obra maravilhosa. O seu like impulsiona os vídeos para chegar em mais pessoas e a gente divulgar essa obra incrível que é One Piece. Eu sou um grande fã de One Piece, e se você também é um grande fã, deixa o like no vídeo para impulsionar o vídeo a chegar em mais pessoas e a gente divulgar ainda mais essa obra. Barba Branca. Esse daqui é uma verdadeira lenda dos mares. Ele não apenas foi um dos únicos rivais do Rei dos Piratas, mas também era reconhecido como aquele que mais se opôs a ele. Essa rivalidade épica entre essas duas lendas é uma prova de quão formidável Barba Branca era. O que é ainda mais impressionante é que mesmo em sua idade avançada, Edward Newgate continuava sendo um oponente temível. Ele tinha uma força incrível a ponto de obrigar a marinha a mobilizar uma frota de 100 mil soldados para enfrentar sua tripulação e seus aliados. Imagina só, um único homem tinha poder o suficiente para exigir uma resposta tão massiva das forças da marinha. Barba Branca era tão poderoso que as lendas sobre ele não eram exageradas. Muitos acreditavam que seu poder era tão imenso que ele poderia até mesmo destruir o mundo. Tamanha era sua influência e poder. Esse tipo de reputação não se constrói à toa e não vem por acaso. O Barba Branca certamente ganhou esse status lendário com base em suas conquistas e confrontos incríveis. Silvers Rayleigh, também conhecido como o Rei das Trevas, é um ex-pirata de renome e muito poderoso. Ele foi o braço direito de Gold Roger, o famoso Rei dos Piratas, e serviu como seu primeiro imediato na tripulação lendária dos piratas Roger. Durante aqueles tempos, Rayleigh era uma das figuras mais importantes do mundo pirata, junto com Barba Branca, Gold Roger e outros piratas e marinheiros lendários. Depois que Gold Roger foi executado e os piratas do Roger se desfizeram, Rayleigh decidiu se aposentar e se tornou um mecânico de revestimento no arquipélago de Sabaody. Ele também se casou com Shakuyaku, mais conhecida como Shaki, e fez amizade com um pirata chamado Hachan. Mais tarde, Rayleigh encontrou os piratas do Chapéu de Palha no arquipélago de Sabaody e decidiu ajudá-los. Ele acabou se tornando o mentor de Monkey D. Luffy, ensinando ele a usar Haki durante um período de 2 anos. E depois da abolição dos Shichibukais, Rayleigh e sua esposa Shaki voltaram para a ilha de Amazon Lily para proteger a ilha e a pirata Hancock. Kaido. Ele desafiou a marinha sozinho. Foi capturado 18 vezes, sentenciado à morte mais de 40 vezes. Sempre que era enforcado, as correntes se quebravam. Quando ia para a guilhotina, as lâminas se destroçavam. Ninguém no mundo era capaz de matá-lo, nem mesmo ele.
Quando era criança, ele já havia recebido uma recompensa de 70 milhões de berries, e sempre que estava com fome, se deixava ser capturado só para comer de graça na marinha. Olha só o nível do cara. Além de conseguir se transformar em um dragão imenso, ele também tinha uma resistência física assombrosa, pois conseguiu de forma consecutiva lutar bravamente contra os Bainhas Vermelhas, os Supernovas e uma série de X1 contra Luffy. O máximo que os espadachins de Oden e Zoro chegaram foi abrir um corte no peito dele. Fora que seus socos imbuídos com Haki, ainda mais com o Haki do Rei, são capazes de abrir os céus com a colisão em algum soco do mesmo nível. Como por exemplo em sua batalha contra Luffy no topo de Onigashima. Com certeza esse feito faz ele ser um dos seres mais lendários que pisaram no mundo. Além de ter conquistado o título de Yonkou, um dos 4 imperadores do mar. Só é uma pena que na época dos Rocks ele provavelmente não conseguiu fazer muita coisa, pois ainda era um garoto de 15 anos. Mas independente disso, ele foi um dos seres mais lendários desse mundo. Big Mom. O fato é que na era atual, a Big Mom era uma das personagens mais relevantes no mundo. Ela possuía um país imenso em seu domínio, onde qualquer pessoa, incluindo a marinha, tinha medo de chegar lá. Mas além dela ser um monstro altamente feroz e poderoso, ela provavelmente foi um dos seres mais fortes quando ainda estava em seu auge. Sim, eu estou dizendo que na juventude ela pode ter sido muito mais forte do que era antes de morrer em sua velhice. Isso pode ser mostrado na seguinte comparação. Qual é a característica mais marcante nela? Quem pensa que a sua habilidade de fruta está equivocado, pois o verdadeiro trunfo dela é sua força avassaladora. Mesmo já envelhecida, ela conseguia absorver golpes do Luffy, do Zoro e até mesmo resistir aos ataques de inteiros de Kid e Law. Ela conseguia resistir a esses ataques porque exigia enormemente da sua Akuma no Mi, chegando ao ponto de sacrificar um ano da sua própria vida. Agora imagine sua Big Mom 40 anos mais jovem, com uma forma física mais robusta, porém mais poderosa e ágil. Provavelmente teria o dobro de agilidade e força que possuía atualmente. Com todo esse poder, não seria exagero afirmar que ela era uma grande força nos piratas Rocks. Chique, Leão Dourado. O Leão Dourado é um personagem de One Piece e um famoso pirata da era de Gold Roger. Ele foi o capitão da grande frota do Leão Dourado e lutou contra Roger, considerando um dos piratas mais fortes da sua época. O Chique escapou da prisão de Impel Down, cortando suas pernas e a substituindo por lâminas, por espadas. Ele tem a habilidade da fruta da Fua Fua no Mi, que lhe permite levitar objetos, embarcações e grandes objetos. É uma fruta muito poderosa. No filme One Piece Strong World, ele é o antagonista principal e tenta conquistar a Grand Line, mas é derrotado pelos piratas do Chapéu de Palha. E se engana que a história do Chique se resume a isso. Ele também fez parte da famigerada tripulação dos piratas Rocks. Parece que esses piratas Rocks tinham o pior do mundo, apenas os mais temíveis piratas que já existiram. Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre o ranking dos piratas Rocks e quais eram todos os piratas Rocks. Depois que sair desse vídeo, vai lá e dá uma conferida. Mas vamos continuar aqui entre os piratas e marinheiros lendários, que tem pessoas aqui que talvez você nem sabia que existia. Monkey D. Dragon. O Dragon é conhecido como líder dos revolucionários, um grupo que luta contra a opressão e busca a liberdade em todo o mundo. Essa posição de liderança já diz muito sobre a sua força e influência. Ser o comandante de um movimento tão amplo e determinado a mudar o sistema é só uma amostra de quão influente ele é. Que o Dragon também é considerado o maior criminoso de todo o mundo. Isso mesmo, o cara é tão impactante que ganhou esse título e também ganhou a maior recompensa do mundo todo. Ainda não foi revelada qual bagatela que estão pagando pela cabeça de Dragon. A marinha e o governo mundial têm ele na mira, e isso não é à toa. Afinal, ele é o líder dos revolucionários e também é o pai de Monkey D. Luffy. E essa família tem um histórico de causar alvoroço por onde passa, além de ser filho de Garp. E outra coisa interessante é que o Dragon não é um pirata, ele é um revolucionário. Ele não está atrás de tesouros ou terras, ele tem uma visão maior, de mudar o próprio mundo. E por isso lidera os revolucionários. E essa vontade de mudar as coisas, de lutar contra a injustiça e a opressão, é o que o torna um lendário e um temível combatente do governo mundial. Shanks.
Acho que se tivesse uma categoria Deus no mundo de One Piece, o Shanks talvez estaria brigando por esse título. Brincadeira, mas o Shanks é brabo demais. Não está no nível de Deus, mas está quase lá, né? Sério, não tá escrito o quão poderoso esse marmanjo é. Primeiro que, aparentemente, ele tem um poder de influência sobre a marinha, porque na Guerra dos Maiorais, ele simplesmente acabou com a guerra. E o próprio Sengoku disse que só iria parar essa guerra porque o próprio Shanks pediu. Depois a gente viu ele conversando com os Goroseis, o que só deixa as coisas a respeito dele ainda mais curiosas. E recentemente, no final do arco de Wano, ele acabou com o almirante Aramaki apenas usando o Haki do rei. Sério, Aramaki nem sequer cogitou a possibilidade de retrucar. Ele apenas percebeu que Shanks estava ali e vazou, simplesmente meteu o pé. Fora que simplesmente triturou o Kid e o Killer com um só golpe. O que me faz colocar ele no posto de homem mais forte do mundo atualmente. Hawks D. Zebek. O que dizer de um cara que é tão perigoso que fez o governo mundial se mobilizar para que seu nome fosse apagado da história. Olha só, nem mesmo os capitães e vice-almirantes da marinha sabem quem foi Hawks. O homem que há 40 anos atrás ainda estava fazendo o fuzuê pelo mundo. E pior, eles ainda se deram ao trabalho de se aliar a um pirata só para acabar com sua raça o quanto antes. Em sua tripulação, alguns dos piratas mais orgulhosos e arrogantes desse mundo subiram a bordo do navio e o chamaram de capitão, como por exemplo Kaido, Big Mom, Barba Branca e Chique, o Leão Dourado, fora outras pessoas que eu já citei em alguns outros vídeos. Então imagina só o nível de poder desse cara para comandar piratas como esses. Também é dito que ele frequentemente sequestrava dragões celestiais, e como vocês sabem, quando alguém faz isso, os almirantes são chamados. Porém nenhum deles conseguia dar conta de Hawks, tanto é que Garp e Gold Roger se aliaram para derrotá-lo. Ou seja, o cara bateu de frente com Garp e Roger sozinho. Então abram alas para o homem mais forte que já existiu no mundo, Dracula Mihawk. Cara, vai me dizer que o melhor espadachim do mundo que existe não merece ser uma das maiores lendas do mundo. A gente ainda não viu muito sobre o Mihawk, mas só o que sabemos já dá pra ter uma noção do incrível poder que ele tem. Ele derrotou com extrema facilidade, ou melhor, com muita facilidade, um espadachim como o Zoro, que naquela época já era forte pra derrotar Mr. One da vida, que era o imediato de um Shichibukai. Fora que ele era um dos poucos que batiam de frente com o Ruivo. Ou seja, quando a gente souber de verdade o que o Mihawk é capaz de fazer, a gente vai ter uma noção de quão incrível ele é. Sengoku, o Buda. Claro que o Sengoku merece estar na lista. Ele foi nomeado o almirante de frota não só pela sua inteligência, mas sim pelo seu incrível poder de luta. Na sua época, o próprio Roger deixava bem claro para a marinha: se quiserem me derrotar, terão que enviar Sengoku ou Garp. E cara, na guerra do Marineford, ficou claro que ele era a autoridade máxima por lá. Tanto é que ele mesmo quem decretou o término da guerra após o pedido de Shanks. Sem contar que ele esteve presente na batalha em que Chique, o Leão Dourado, foi preso, o que novamente mostra o quão incrível ele era. Então, apesar de sabermos tão pouco sobre ele, eu acho que um dos caras mais lendários da marinha merece estar nessa lista: Monkey D. Garp. Monkey D. Garp é um dos personagens mais fortes de One Piece. Na juventude, ele lutou de igual para igual contra o Rei dos Piratas, a ponto de ser considerado o seu único verdadeiro rival. Mesmo na linha do tempo atual, tendo por volta dos seus 70 anos, Garp é um lutador impressionante, sendo capaz de derrubar o braço direito do Barba Branca com um único golpe. A reputação e realizações de Garp fizeram dele uma lenda entre os fuzileiros navais, e ele foi oferecido várias vezes ao cargo de almirante, que ele sempre recusou, pois não tinha interesse de ser um subordinado direto dos Tenryubitos. E um pouco da sua força foi mostrada na batalha de Hashinozu. Mesmo sendo um idoso, ele conseguiu bater de frente com o próprio Aokiji, que foi um cara que peitou até mesmo Akainu e Barba Branca. Cara, aquela cena dele pulando do barco e descendo um soco enorme com aquela explosão de haki, rapaz, me faz me arrepiar todo só de imaginar. Que cena linda, eu quero ver essa cena animada. Ou seja, se a gente for ver o que esse homem era capaz de fazer em sua época, no seu auge, com certeza foi um dos mais poderosos e influentes que já existiram. Kong. Kong é um personagem enigmático da obra de Eiichiro Oda, e poucas informações sobre ele foram reveladas até o momento.
No entanto, é indiscutível que ele é um personagem extremamente poderoso. Ele já ocupava o cargo de almirante de frota na época em que Sengoku era um almirante, o que destaca sua força e influência dentro da marinha há muito tempo. Atualmente ele serve como comandante-chefe no governo mundial, uma posição que o coloca apenas atrás dos Goroseis em termos de influência, e também um cargo acima do almirante de frota. Devido à sua posição e história, Kong é sem dúvidas um usuário de Haki, já que tanto vice-almirantes quanto almirantes são conhecidos por possuir essa habilidade. Ele é visto como alguém comparável a grandes figuras da era da pirataria, como Roger, Shiki e Kaido. E o interessante é que o nome Kong faz muitos fãs teorizarem que ele pode ter a fruta Zoan mítica do rei macaco Sun Wukong, da jornada para o oeste. Se essa teoria se confirmar, sua força e habilidades seriam ainda mais destacadas. Também temos que citar o Joy Boy. Não sabemos se ele era pirata, se era uma figura de autoridade, um rei ou algo do tipo. Mas o Joy Boy, mesmo vivendo no século vazio, conseguiu ter a sua história passada gerações após gerações. Ele teve sua história apagada, mas é uma figura que está presente no mundo de One Piece, onde várias autoridades citam ele constantemente. É muito teorizado que o Joy Boy foi o primeiro pirata que existiu, e as Jolly Rogers foram criadas por ele. Além disso, ele possuía a Nika Nika no Mi, a mesma fruta do Luffy. Bom, no futuro próximo vamos ver mais sobre Joy Boy, e com certeza ele era muito importante e uma lenda para o mundo todo de One Piece. Só que o pirata mais lendário de todo esse mundo é você que está inscrito e já ativou as notificações no canal. Não basta apenas se inscrever, tem que ativar as notificações. Lógico, se inscrever já vai ser muito bom, mas ativando as notificações você vai receber todos os vídeos de One Piece que lançarmos. Estamos postando 2 vídeos de One Piece. Também você faz parte da nossa comunidade, do Nerd Clan, o clã que recebe as melhores informações de One Piece e de outros animes. Na tela está passando um vídeo sobre a tripulação dos piratas Rocks. Depois desse vídeo você vai querer saber mais sobre os Rocks, com certeza. Então clica e recebe as melhores informações dessa tripulação lendária que foi apagada da história.